Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Hoje estou trazendo um vídeo que já deveria ter saído há muito tempo, só que eu tô enrolando. Só que hoje eu não vou enrolar mais, tá tarde, são mais de 10 horas, mas tem que fazer esse vídeo. Não é por conta das polêmicas que tem acontecido, né? Com alguns padres aí na internet, um certo grupo aí de leigos também, né? São Dom Bosco, vamos falar português, claro. São Dom Bosco, Padre Eduardo, Arquidiocese do Rio. Não estou fazendo esse vídeo por causa disso. Já tinha planejamento de apresentar a história do Monsenhor Lefebvre antes. Que eu fiz também, né? Já há um tempo, passei por cima. Contei a história da missa tradicional e todo esse embate aí do Vaticano II e tudo mais. Eu quero contar um pouco da vida desse bispo da Santa Igreja, arcebispo, né? Monsenhor Lefebvre, ou Dom Lefebvre. Monsenhor é o termo para Dom, né? Aqui se fala Dom, lá se fala Monsenhor. Os bispos, né? O título de bispo lá. Em francês é bispo, é évêque. Évêque Lefebvre, né? Ou Monsenhor Lefebvre, enfim. Dom Lefebvre. Falar um pouco sobre a sua juventude, sobre a sua início da sua vida. Ele é de família católica, nasceu na França, nasceu em 29 de novembro de 1905 em Tourcoing, na França, em uma família profundamente católica. Seu pai morreu em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial por ajudar a resistência francesa. Ele se formou no Seminário Francês de Roma, sendo ordenado sacerdote em 21 de setembro de 1929. Entrou para a Congregação do Espírito Santo, os Espiritanos, e foi missionário na África, onde exerceu um intenso trabalho pastoral de formação do clero local. Missões e episcopado. Em 1947 foi nomeado arcebispo de Dakar, no Senegal, e mais tarde delegado apostólico para toda a África francófona. E esse termo significa que na época a França tinha colônias ainda, né? Pertencentes à República Francesa. Então ele era responsável por todas entre aspas, todas as colônias, né? Pela cristianização nas colônias da França, né? Nos países de língua francesa e tudo mais. Em 1962 foi nomeado membro da comissão preparatória do Concílio Vaticano II. Durante o concílio, Dom Lefebvre se destacou por sua firme oposição a certas mudanças que julgava perigosas para a fé, especialmente no que tange a liberdade religiosa, ao ecumenismo e à reforma litúrgica. Ele vê nesse ponto uma ruptura com a tradição da igreja. Após o concílio, cresceu sua preocupação com os rumos da igreja pós-conciliar. Em 1970, com a aprovação do bispo de Friburgo, Dom Lefebvre fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X para formar padres segundo o espírito tradicional da igreja. Eu vou abrir um parênteses aqui. Dom Lefebvre ele só criou a fraternidade porque 2 seminaristas insistiram muito para que ele criasse. Dom Tissier de Malaret, seminarista na época, e Padre Paul Alonier, um dos fundadores do Instituto Bom Pastor. Foram os 2 que insistiram, né, para a criação da fraternidade. O Lefebvre estava um pouco desanimado com as dificuldades e tudo mais. O seminário foi instalado em Econe, na Suíça, com a aprovação da igreja e tudo mais, né, regularizado. A fraternidade ganhou notoriedade por manter a missa tradicional e o ensino doutrinal tradicional. Isso tudo, como diz Bolsonaro, dentro das 4 linhas, né, com a aprovação de Roma.
O conflito com Roma e a excomunhão. Bom, o conflito com Roma, agora abrindo um outro parênteses, começou a partir de 74. O seminário de Econe era um dos únicos, se não o único, que crescia na Europa à época, né? Em 74 foram enviados dois visitadores apostólicos. E esses visitadores apostólicos, eles falaram certas coisas que não agradaram nem o seminarista nem o monsenhor. Falavam sobre dúvida da presença real na Eucaristia, sobre acabar com o celibato sacerdotal e tudo mais. E aí Monsenhor Lefebvre fez a declaração de 74. E a partir dali começaram os problemas. Teve a suspensão de bienes e tudo mais, toda aquela treta. Mas Monsenhor Lefebvre sempre tentou manter o diálogo. Sempre que ele era chamado para conversações, para um acordo, ele esteve presente. E ele assinou um acordo em 1988. Porém, Roma nunca mandou um bispo. Sempre adiou. Então, em 1988, após longas tensões com o Vaticano, alegando estado de necessidade, isso está no Código de Direito Canônico Novo, tá, de 83, Dom Lefebvre consagrou 4 bispos sem mandato papal, para garantir a continuidade da tradição. No caso, os sacramentos da Crisma e da Ordem, né? Tanto que ele não quis, nenhum dos bispos se tornou superior geral. Então ele sagrou os bispos apenas para manter os sacramentos mesmo da Ordem e da confirmação. Dom Felé chegou a ser superior geral depois, mas o superior geral na época era um padre. Depois veio Dom Felé. Aí hoje é um padre também, um padre italiano. Então o superior geral é um padre, porque ele queria não queria dar não queria aparentar que estava criando uma nova igreja, né? Isso levou à excomunhão lato-sentense, decretada por João Paulo II em 1º de julho de 88, por cisma. Lefebvre sustentava, no entanto, que não era cismático, pois jamais negou o primado do Papa, e dizia estar defendendo a fé e a tradição contra o que via com erros modernistas e rupturas do Vaticano II. Dom Lefebvre morreu em 25 de março de 91, em Martigny, Suíça. Seu legado é visto como herói da tradição por católicos tradicionalistas. A Fraternidade São Pio X continua ativa e presente em dezenas de países. Em 2009, Bento XVI revogou a excomunhão dos 4 bispos consagrados por ele. Seu papel permanece controverso, admirado por manter viva a missa tradicional e criticado por outros como desobediente ao Papa. Bom, se a gente for analisar o caso e a circunstância da época, só que ele tem um documentário dele, né? Aquilo ali já mostra um pouco a complicação, né, a circunstância que foi vivida. Tem alguns outros documentários que mostram, né, os problemas lá na Europa e tudo mais, pós-concílio. Ele assinou os documentos do concílio, participou do concílio, assinou os documentos do concílio. Se eu não me engano, celebrou a missa de transição de 1965, né, para o que viria a ser depois a missa nova de 69. Não celebrou a missa nova de 69, celebrou a missa de 65, que mais ou menos é a missa tradicional, acho que em vernáculo. Eu acho que também voltada pro povo, se eu não me engano. Acho que ela poderia ser rezada em latim também, que eu já vi ela rezada em latim, só que voltada pro povo.
Mas assim, mesmas rubricas. Em 68 ele ia se aposentar, né? Em 70 começou a fraternidade. As pessoas têm uma visão de que Dom Lefebvre ele se complicou desde o começo, mas não. Ele criou a pedido de seminaristas, de padres, né? Criar uma fraternidade sacerdotal. Ele criou com a aprovação de Roma, tudo direitinho, tal, criou, manteve lá e tal. Só que com o decorrer do tempo foram tendo os problemas, mas sempre tentando resolvê-los com Roma, né? Com as autoridades. E só que hoje as pessoas tendem a julgar a história com a visão de hoje, com a visão do que veio depois também, né? Ah, mas veja tal congregação que é regularizada e tudo mais. Enfim. Porque o problema de 88 foi que Roma sempre adiou o envio de um bispo. E seria um bispo de Roma, né? Não seria um bispo, acho que, se eu não me engano, da fraternidade. Então ele perdeu a confiança. Ele assinou e mandou rasgar, né? Mandou cancelar a assinatura dele lá, do acordo que ele fez em 88. Porque o bispo nunca chegava. Roma sempre adiava. Ele já idoso, doente. Morreu em 91, né? 3 anos depois. Mas nunca se sabe o dia da nossa morte, né? Então ele agiu. E por ser uma questão de... Ele agiu por um estado de necessidade de consciência. Ele deveria ter sido levado a júri, segundo o próprio direito canônico, né? Enfim, eu sou leigo nessa parte, mas pesquisei um pouco antes de fazer esse vídeo. Porque o próprio Código de Direito Canônico fala sobre essa questão de estado de necessidade. E para ele julgou ser um estado de necessidade. Enfim, tem muitos documentos da igreja que sustentam a posição de Dom Lefebvre, que não é uma posição sedevacantista, que nega o papado, né? Isso aí já é condenado pelo Concílio Vaticano I, né? Não nos termos, o Vaticano I não condena o sedevacantismo nesses termos, porque esse termo sedevacantismo surgiu depois do Vaticano II. Mas os princípios do sedevacantismo é condenado no Concílio Vaticano I. Enfim, espero que todas essas problemáticas aí se resolvam, né? A gente espera que isso se resolva quanto antes. E espero que as pessoas também na internet que têm aparecido e falado sobre esse assunto tentem ver com um olhar de benevolência, entender a circunstância e também não ficar condenando as atitudes de um prelado da igreja dessa tamanha envergadura de Monsenhor Lefebvre. Tudo que ele fez, né? Missionário, enfim, delegado apostólico, arcebispo de Dakar, doutor, né, em filosofia, teologia, etc. Então não era uma pessoa, ele não era qualquer um. E ele não fez, penso eu, não tinha motivos para um bispo, um senhor de idade, ter feito o que fez. Não tem motivo. Dadas as explicações, eu penso que, assim, claro, né? Pode ter uma coisa ou outra que tenha errado, uma declaração ou outra que tenha sido um pouco duro, mas as ações
as atitudes de Dom Lefebvre. Se não fosse isso, não existiria missa tradicional hoje. Alguns falam do Cristo Rei, né? Mas o Instituto Cristo Rei não tem nenhuma ligação com o Dom Lefebvre nem com a fraternidade, né? Porque todos os outros institutos de missa tridentina foram formados por pessoas que saíram da fraternidade, né? Mas o Instituto Cristo Rei foi criado em 1990. Dom Lefebvre ainda era vivo. Então, com essa intenção, né, de manter um certo controle também, né? Por que a pessoa vai querer ir para a fraternidade para ter os sacramentos no rito antigo, sendo que ela pode ir para um instituto criado pela igreja? E a igreja também pensou nisso, né? Para manter esse pessoal aqui, vão criar os institutos, né? Quem quiser, vão criar aqui os institutos de missa tradicional e manter eles aqui. E, enfim, esvaziar a fraternidade. De certa forma, foi isso. Dizem que Bento XVI também teve essa intenção. Mas mesmo assim, os ganhos foram os ganhos com Bento XVI foram muito bons, né? Tendo visto que ele liberou a missa tradicional, deixou de maneira livre, né? Mas enfim, é isso. E salve Maria.